Glória a Deus. Então vieram as filhas de Zelofade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Marqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Malcla, Noá, Oglá, Milca e Tirzá. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Aleluia! Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porque não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofade falam o que é justo. Certamente lhes dirá a possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver, aleluia, não tiver filho, então fareis passar para sua herança a sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança direis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se não tiver pai, não tiver irmãos, darei a sua herança aos parentes mais chegados de sua família, para que a possam, aleluia, glória a Deus, possuam isto aos filhos de Israel. Será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém? Amém. Amados, hoje à tarde, quando eu estava meditando nessa palavra, aí eu estava mais cristã, estava conversando com a dona Nil, e a gente conversando, né, falou assim: rapaz, olha como eram as mulheres antigamente, né? As mulheres praticamente não tinham direito, só quem tinha direito eram os homens. As mulheres não tinham direito a nada. Tudo tinha que ser só passado para os homens. Já pensou se no dia de hoje fosse assim? Já pensou se tudo fosse só para os homens, e as mulheres como é que ficaria? Aleluia! E nós vamos ver aqui uma passagem muito maravilhosa, é a qual se refere às 5 corajosas mulheres, as filhas de Zelofeade. Estas 5 mulheres, ela foi até a herança, ela foi diante de Moisés, porque ela foi reivindicar algo, porque elas queriam algo, e quem poderia resolver era Moisés naquele momento. Mas só que Moisés, quando estava ali, ela queria algo e queria que Moisés garantisse os direitos que fosse delas. E qual era o direito dela? Ela queria a herança que era do pai dele, aquelas terras que estavam ali, ela queria para elas também, porque meu pai não teve filho homem, mas teve filha mulher. Então ela estava dizendo que elas tinham direito. E elas foi muito corajosa até Moisés a reivindicar isso. E quando ela foi ali, ela queria o direito de propriedade às mulheres em Israel. Ou seja, elas, por ser mulheres, né, as situações familiares só era voltada mais para os homens. Mas só que mulher naquela época não tinha, mas só que elas começaram a reivindicar um direito a qual elas tinham. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
E ela começou a dizer, começou a relatar. Ela falou assim, ó, meu pai faleceu no deserto. Mas o meu pai não era nenhum daqueles traidores que acompanhou Corá, não. Meu pai não era daquele, não. Meu pai morreu no pecado dele. Mas ele não acompanhou aqueles que se levantou contra o Senhor, Moisés. Elas começaram a dizer, olha Moisés, o meu pai, com todos os erros, todas as falhas, mas ele morreu no pecado dele. Então por isso aí o pessoal começou a dizer, como assim, como assim? Elas falando, eram 5 mulheres, que era quem? Malca, Noá, Ogla, Milca e Tirzá. Elas começaram a falar assim, olha, meu pai ele morreu lá no deserto. Ele morreu lá, mas só que ele não se compactuou, ele não se juntou, eles não participou daquelas artimanhas que eles fizeram, Corá fez, aquela armação toda contra o Senhor. Meu pai não, ele morreu no pecado dele, nos erros dele, nas falhas dele. Essa foi a forma dela falar. Ali quando ela foi, porque quando ela foi até o portão ali do templo, ela queria que Moisés fizesse justiça. Ela queria justiça, queria que Moisés agisse com justiça. Ela queria então, quando Moisés, ela começou a dizer, ela começou a perguntar. Ou seja, ali, quando ela estava ali perguntando por quê? Para você ver, ela começou a dizer porque as filhas dele começaram a dizer, ei, porque o nome do meu pai foi tirado, aleluia, glória a Deus, porque o nome do meu pai sumiu do clã, só porque ele não teve filho homem? Ei, só porque meu pai não teve filho homem, então o nome do meu pai foi tirado, ali não vai herdar, vai passar para quê? Vai passar para a família. Aí Moisés, ele fez o quê? Então Moisés, ele em nenhum momento ele rejeitou aquele pedido, porque aquele pedido era incomum, porque de acordo com aquele ali, os israelitas reuniam entre si, e ele só passava assim, se era de pai para filho, não era filha, era filho. E naquele momento Moisés não rejeitou. Talvez na concepção de muitos, entre aspas, Moisés tinha que rejeitar. Moisés tinha que mulher tem que deixar de lado. E já pensou, eu estava conversando com uma missionária hoje, eu falei, você já pensou? Se essa lei fosse igualmente a lei que viesse hoje, o que nós mulheres seria hoje? Os homens iam querer fazer o que quisesse. Mulher tem que ficar de casa, já a lei está aí, mulher não pode trabalhar, mulher não pode fazer isso, mulher não tem direito a nada. Mas hoje isso foi quebrado. Esse protocolo foi quebrado. Né? Mulher tem os mesmos direitos iguais do homem. Se o homem trabalha, a mulher também trabalha. Se o homem dirige, a mulher também. Tem mulheres melhores motoristas do que homem. Tem médico homem, tem médica mulher. E assim por diante. Mas só que quando elas foram, talvez naquele momento elas imaginaram, talvez elas pensaram, não vou conseguir, não vai adiantar nada, porque ali aquela reunião no templo só tinha homem. Não vai adiantar, mas só que em nenhum momento Moisés rejeitou aquela petição daquelas mulheres. Nenhum momento Moisés rejeitou. E por isso Moisés foi logo direcionar a causa daquelas mulheres a Deus. E aí ali Moisés começou a dialogar com o Senhor. Começou a falar para Deus o que aquelas mulheres falaram. Então Deus falou, deu a resposta a Moisés no mato. O Senhor falou, o Senhor aprovou. E falou para ele, olha Moisés, olha o que Deus responde para Moisés rápido. Falou Moisés, elas têm direito, Moisés. É um direito delas. Se nós formos observar, chegou o dito daquela época de o pai chupar uva e o filho desbotar o dente. Porque naquela época era assim, se o pai pecou, o filho pagava o preço. Nada disso. Hoje quebrou esse dito. Se o pai pecar, o pai ele vai pagar o erro dele. Se o filho pecar, o filho vai pagar o erro dele. Não é porque o pai está chupando a uva e o filho vai lá pagar o preço do pai.
pai. Nada disso. Ela quis dizer o que? Assim, meu pai morreu no pecado. Mas só que meu pai morreu quer dizer que nós somos filhos. Nós vamos ficar como? Imagina como é que estava a família daquelas mulheres. Imagina de que forma, de que maneira se encontrava aquela família. Ela só estava querendo a terra que era do pai dela. Ela estava querendo algo que era de direito dela. Aleluia, glória a Deus. E quando estava ali, o Senhor lhe ordenou. Moisés, quando foi ali, pediu ao Senhor, falou com o Senhor, e Deus respondeu logo a Moisés, que o pedido das filhas era o justo. O Senhor falou para Moisés, era justo, e ordenou-lhes, desse a propriedade para aquelas mulheres. O Senhor ordenou a Moisés logo, olha, dê herança, entre os irmãos ali, dê herança para as mulheres. Porque se você fosse observar, falar assim, ó, olha, se é passado, o pai tem os filhos, se o pai morreu, fica para os filhos. Mas se porventura não tiver filho, passa para as filhas. Se não tiver filha, passa para os irmãos do pai. Se não tiver irmãos, passa para o pai. E assim sucessivamente. Se não tiver pai, passa para a família, ou seja, os parentes mais chegados. Que era lei antigamente, era assim. Então Deus falou que tinha que passar de direito para aquelas jovens. Tinha que ser daquelas meninas. Era um direito dela, era lógico que elas tinham aquele direito. Ou seja, o Senhor começou a estabelecer esse decreto. O Senhor ele determinou perante a toda Israel. O Senhor, ele perante toda Israel, ele fez esse decreto, sancionou esse decreto, ou seja, uma lei. Ele falou, aquela lei tinha que ser o quê? Feito, tinha que ser cumprida. Ou seja, o Senhor começou a falar, o homem morrer sem filhos, a herança passa para as filhas. Se porventura, na falta dela, passa para os irmãos, como eu falei. Se porventura, assim sucessivamente, se quiser continuar mais, cada vez mais vai tendo, vai surgindo o quê? Ah, não tem isso, mas pode ser os parentes mais chegados. Aleluia, glória dada ao nome do Senhor. E quando o Senhor começou a dizer, começou a destacar, como se você for observar, isso aqui não só se estava se referindo a algo físico. Se você for observar bem, também estava estabelecendo algo espiritual. Por causa da herança, a qual não só física, uma herança espiritual. Se nós formos observar, aleluia, glória a Deus, na Bíblia lá em Reis fala de Nabote. Quando o rei Acabe queria comprar a vinha dele, que ele falou que não dava, não trocava e nem vendia. Então, aquilo ali estava mostrando que era uma herança, que era algo dele, tanto físico como espiritual. Ou seja, quando aquelas mulheres elas estavam ali reivindicando algo físico, automaticamente elas estavam o quê? Reivindicando algo espiritual da parte de Deus para com a vida dela, para com a vida da família. Aleluia, glória a Deus. Pouquinho. E aí eles começaram a dizer assim, olha, ele queria que mostrasse para aquele povo que era uma promessa a qual aquelas mulheres elas necessitavam. Era uma promessa a qual aquelas mulheres precisavam ser, que eram delas, não era delas, era por direito elas terem aquilo que a qual foi do Pai. Aleluia, glória dada ao nome do Senhor. Então, quando começou a estabelecer, começou tudo, o pessoal queria dizer que aquelas mulheres não iam ter direito a nada. Elas não queriam ter direito a nada, mas a herança era dela. O Senhor está dizendo para mim e para você, qual a sua herança, não venda.
Por isso que lá em Apocalipse fala, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Também não faça igualmente, aleluia, glória a Deus, Esaú, que vendeu a sua primogenitura por prato de lentilha. Era herança, mas ele vendeu. O que o Senhor está dizendo assim, não façam, não vendam. Aquilo que é seu, você reivindicou. Você, ou seja, você conquistou da parte do Senhor. Por isso que aquelas mulheres, ela queria aquilo porque era direito delas. Então o Senhor começou a dizer, começou a falar, começou a decretar, começou a dizer, olha, é um direito legal dela, é um direito legal, é um direito humano, é um direito para aquelas mulheres ter um direito igual. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eles começaram a dizer, olha, é uma promessa, assim como a promessa que eu fiz para a vida do meu servo, também eu faço a promessa para a vida da minha serva. Ele está dizendo, a mesma promessa que eu fiz para um, eu faço para outro. Então a promessa é igual, não há diferença, ele não faz exceção. Ele estava dizendo, mesmo que seja homem, que seja mulher, tem direitos iguais. Glória a Deus. Aleluia. Eu ainda falei com a minha amiga, falei assim, pelo modo que estava ultimamente, o pessoal ia usar aquela parte, a mulher tinha que ser submissa ao homem. Aí eu falei, sim, direitos são iguais. Será que o homem, vamos dizer entre aspas, vamos conjecturar aqui agora, será que os homens também é obediente? Será que os homens também é assim? Nem sempre é. Por isso que ela estava dizendo assim, sim, se é direito para um, é direito para outros. Se porventura eu estou reivindicando o que é meu, eu estou reivindicando algo que eu tenho que dar valor, eu tenho que valorizar aquilo, ou seja, as terras que foi do meu pai, é meu, eu tenho que reivindicar aquilo que é meu. E quando ele começa a dizer, ele começa a dialogar, se você for observar no versículo 13, que vem falando, ele fala assim, depois disto, o Senhor a Moisés, sobe e a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto, aleluia, no deserto de Zin, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante de seus olhos. Não estás as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor, ó Senhor, autor e conservador da minha vida, põe um homem sobre esta congregação, aleluia, aqui saia diante deles, e que entre diante deles, o que os faça sair, e que faça entrar, para esta congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, depois do processo todo, a qual Moisés, ele dialogou com Deus, ali ficou marcado que Moisés estava chegando o quê? O ministério de Moisés estava sendo findado. E aí, mais na frente, algo iria acontecer. Ou seja, o Senhor ele começou a dizer a Moisés tudo que iria acontecer na vida de Moisés. O Senhor ele começa a relatar, o Senhor disse a Moisés tudo passo a passo. Começou a dialogar, você é meu servo, grandemente usado por Deus. Mas o Senhor começou a dizer para Moisés que também ele colocava limites. Tem momento na nossa vida que o Senhor nos dá limite. Sabia que o Senhor nos dá limite? O Senhor, tem uma coisa que fala assim, o Senhor ele vai dando o quê? Corda. O Senhor ele dá corda, mas chega um momento que o Senhor dá um limite e puxa a corda. Sabe por que chega o ponto de Jesus puxar esta corda? Porque ele sabe que se ele der muita corda, você pode perecer no caminho. Você pode perecer mais na frente. Então o Senhor fala assim, olha, eu dei limite a vocês, porque aqui
aqui é a herança de vocês, aqui é de vocês, essa congregação é de vocês, então tem que estabelecer limites dentro deste lugar. Então por isso que quando aquelas mulheres começaram a reivindicar, porque ela queria algo, então Moisés foi lá e ordenou, porque logo após disso aqui, iria acontecer algo com Moisés. Ou seja, algo especificamente estava por vir na vida de Moisés. Algo estava notório para acontecer com Moisés. Aleluia, glória a Deus. Então, essas mulheres, elas teve coragem. Elas teve uma coragem imensa de ir até Moisés, de ir até, ou seja, se posicionar. Você vê, imagine, de ir até ao líder, que era Moisés naquela época, que era Moisés, ir até o líder, se posicionar diante do líder, reivindicando a vida, mas tinha que ter o quê? Coragem. Porque se porventura aquelas mulheres não tivessem coragem, ia ficar por isso mesmo. Elas não iam herdar. Ia passar lá para os irmãos do pai dela e assim por diante. Mas aquelas mulheres não. Aquelas mulheres, ela falou assim, olha, eu preciso me posicionar. Quando ela se posicionou, aconteceu o quê? Uma mudança. Logo quando ela começou a tomar posição, algo na vida delas foram mudado. Foi mudada a postura, foi mudado tudo, porque elas tiveram que resolver. Porque quando ela viu, havia problemas. Havia um problema muito grande naquele lugar. Qual era o problema que estava acontecendo? Ela estava perdendo algo que era de direito dela. Ela estava perdendo algo que era notório para elas. Então elas tinham que reivindicar, correr atrás, lutar contra o tempo. Então ela se posicionou. E o Senhor está dizendo, se posiciona hoje você. Se posiciona hoje você, filho, filha. Qual é a posição que vós tem colocado diante de mim? O que vós tem reivindicado de mim para que eu possa agir nas vossas vidas para acontecer a mudança? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória dada o nome do Senhor. Porque ele começou a observar, ele viu que verdadeiramente aquelas mulheres, elas queriam mudança. Elas não queriam só algo notório. Ela queria que algo mudasse. Então ela começou a buscar. Ela começou a buscar de forma grandiosa a Deus. Começou a buscar a orientação de Deus. Ela começou a buscar a orientação bem clara de Deus para aí sim a sua obediência. Aquilo que Deus direcionasse, automaticamente elas iriam obedecer. Se você for observar, quando elas foram até Moisés, Moisés foi até quem? Até Deus. Moisés não falou de qualquer maneira, não. Moisés foi até Deus. E Deus respondeu para ele. Então o Senhor está dizendo para mim e para você assim, quando você me busca, eu lhe respondo. Mas se porventura você não me buscar, ficar de braço cruzado, o vento vai passar e você vai ficar do mesmo jeito que está. Cada vez mais você vai ficar do jeito que é. Cada vez mais você vai ficar daquela maneira. Então, quando você se posiciona, a sua vida automaticamente muda. Algo em você é mudado rapidamente. Quando nós podemos ver, no versículo 2 ela fala assim, apresentaram-se. Elas se apresentaram diante de Moisés. Elas não foi a qualquer um, ela foi logo ao líder. Ela foi logo ao líder e se apresentou a ele. Começou ali, você vê que estava ali o sacerdote. E diante dos príncipes, elas começaram a reivindicar. Teve coragem, atitude e tomou posição. Foi reivindicar aquilo que era dela. Aleluia, que era delas. Porque se você for observar, no versículo 13, ela fala, nosso pai morreu.
Morreu lá no deserto. Elas falaram assim, olha, como eu falei no início, ela falou assim, olha, nosso pai, a atitude delas, quando ela chegou até Moisés, encarou e falou assim, olha, nosso pai morreu. Elas começaram a dizer, vamos dizer ali, por exemplo, que não só foi uma só, não, foram as 5. Foram as 5 que foi até Moisés, não foi uma só não. Que na maioria das vezes pode pensar assim, foi só uma filha dele, não foi só uma só não. Foi todas as 5. Todas as 5 foi ali. Tomaram uma posição, tomaram coragem e foi lá até Moisés e falou assim, ei, nosso pai morreu, e aí? Vai resolver o quê? Vamos dizer com as minhas palavras. Porque ela falou assim, ó, nosso pai morreu no deserto. E não estava com coragem não, viu? Aqueles traidores, aqueles que combinaram, aqueles que queriam te destruir, se levantaram contra o Senhor. Meu pai não estava no meio deles, não. Meu pai estava sozinho, morreu lá sozinho no deserto, nos pecados dele. Então, o que é isso? Vai resolver? Isso quer dizer que porque meu pai não teve filho, não vai passar para os outros, vai passar para as outras pessoas, e nós vamos ficar como? Nós vamos ficar como? Ela queria atitude, ela queria uma reação. Elas queriam qual era a posição. Elas queriam saber qual era a resposta deles. E ela teve a resposta. Aleluia. Então o Senhor está dizendo, quer ver uma coisa? Aleluia, glória a Deus. Quando Salomão foi no templo orar, Salomão chegou ali, se ajoelhou, orou. E o anjo do Senhor respondeu para Salomão. O Senhor falou logo para Salomão, olha Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os pecados e sararei a terra. O Senhor respondeu ou não respondeu para Salomão? Então quando elas foi até Moisés, porque ela sabia que a resposta viria. Então quando Salomão foi até o Senhor orar, o Senhor respondeu a Salomão. Quando Daniel orou, o Senhor respondeu a Daniel. Aleluia, glória a Deus. Quando Davi orou, o Senhor respondeu a Davi. Então aquelas mulheres, elas tiveram a atitude de quê? Uma atitude plena, uma atitude correta de ir até Moisés, porque sabia que a resposta ia vir de Moisés, vinha de Deus por meio de Moisés, porque Moisés era o mediador. Então Moisés começou a dialogar com o Senhor e o Senhor respondeu. Aleluia. E o Senhor fala para mim, para você, há quanto tempo eu tenho esperado vocês só de para conversar comigo, e vocês não tiram um momento para falar comigo. Aleluia. Quantas vezes você só se passa dia, passa hora, e você não se senta aqui neste lugar, não se prostra aqui neste momento só para falar comigo. Sabe, me reivindicar, porque aquelas mulheres aqui podem reivindicar as terras, e ao mesmo tempo reivindicar algo espiritual. E nós, a maioria das vezes, temos que reivindicar, nós queremos o quê? Qual é a mudança que nós queremos da parte do Senhor para com as nossas vidas? Porque aquelas mulheres, ela foi em busca de respostas, soluções, tanto para elas como para a família. Assim, quando eu e você vai até o Pai, buscar a Deus resposta, Ele automaticamente faz. Ele automaticamente age. Por isso que ele fala, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família. Elas conversando com Moisés, ei, por que tiraram o nosso pai? Portanto, só porque eles não tiveram filhos. Elas começam, só porque não tiveram filhos, darem-nos permissão dentre os irmãos do nosso pai. Ela falou assim, nosso pai não teve filho, por isso nós não vamos ter direito, então dai-nos permissão. Elas começaram, o Senhor aí, Moisés, dai permissão para nós. Então Moisés foi logo para Deus, que como vamos dizer, que queria colocar Moisés ali contra a parede, naquele momento. Então Moisés fez o quê? Eu vou para Deus, e Deus vai me dar a resposta, e Deus deu a Moisés. E o Senhor está dizendo, eu dou a resposta para vocês nesta noite. Aleluia. E o Senhor diz assim, eu dou a resposta a vocês, meus filhos, quando vem a obediência, quando vem a busca, a entrega, assim eu começo a fazer. E assim Moisés obedeceu e ordenou. Moisés obedeceu e fez tudo conforme a vontade do Senhor, mesmo diante dos motivos, dos conflitos, mas Moisés estava ali para obedecer aquilo que o Senhor estava lhe direcionando.
para falar com aquelas jovens. E o Senhor nesta noite está dizendo: eu estou direcionando vocês. Eu estou dando direções para vocês. Uma direção ampla, uma direção sincera, uma direção bem grande, para que vocês possam entender de que forma eu quero que vocês se posicionem, que vocês adentrem, que vocês se acheguem, para que eu venha mudar a vida de cada um de vocês nesta noite. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade na noite de Jesus. Aleluia.